De volta com o Vivo Esporte, direta pro bate-papo que a gente sempre tem. Hoje eu vou conversar com o Rodolfo Riscala, ele é cavaleiro paralímpico. Teve o Mundial esse final de semana, o cara voltou pra cá com 2 bronzes. Ele que tá na Alemanha, já tá conectado aqui com a gente. Bom dia, Rodolfo, tudo certo por aí? Bom dia pra vocês, tudo certo. Eu quero conversar com você sobre um pouco da sua história, mas antes, parabéns pelas 2 conquistas aí no Mundial, soube que você já está com a medalha. Eu queria que você contasse para mim como foi esse seu final de semana. Pô, essa semana foi incrível. Eu acho que sempre no Mundial a gente cria aquela expectativa, né, de chegar lá e poder ter o resultado que estava esperando, mas foi incrível. Voltar de um Mundial com mais 2 medalhas... E os mundiais nossos são só a cada 4 anos, né? Então é um ciclo bem importante para a gente está muito feliz. E como que é a preparação para esse ciclo, né? Porque a gente sabe que o esporte, principalmente o esporte olímpico, ele é construído com base de ciclos, né? E aí você tem o Mundial, depois você já tem que ir para a Paralimpíada. Tem algum momento que você... esgota mais a sua cabeça, esgota mais o seu corpo, ou meio que você não para nunca durante todos esses enormes ciclos das competições, das principais competições, é óbvio? Exatamente. Na realidade, meu ciclo com esse cavalo começou no Mundial de 2018, né? Eu tive 2 pratas com ele em 2018 nos Estados Unidos, e aí eu acabei criando esse ciclo até esse Mundial aqui, que agora a gente foi a última competição do meu cavalo, porque ele já é mais velho, né? E a gente teve essa preparação. Lógico que esse ciclo foi um pouco complicado, porque a gente teve essa história de Covid aí no meio, e normalmente eu tenho um campeonato importante, por exemplo, ano que vem eu não tenho um campeonato tão importante, porque a gente não tem Parapan do hipismo ainda, né? Eu faço competições no clássico também, então talvez ano que vem eu tente entrar na equipe brasileira do clássico, mas não existe do para, e preparar para Paris, é lógico. Rodolfo, fala um pouco pra gente agora do paraipismo, né? Quais são as modalidades que tem competição, quais são os graus das categorias também, qual que é a sua categoria? Conta um pouco pra gente um pouco mais desse esporte. No para-adestramento, né, que a gente chama, só existe o adestramento, não existe salto ou cross, como tem no clássico, é só o adestramento, e nós somos divididos em 5 graus. Né? Do grau 1 são as pessoas com mais deficiência, e o grau 5 com menos deficiência. Eu sou o grau 4, que teoricamente são pessoas... com uma deficiência mais leve, computações nas pernas ou fraquezas, né, nas pernas e membros superiores também, né? Então depende muito do grau que você está. A reprise, né, que a gente fala, as figuras impostas que a gente tem que fazer dentro da pista vão mudar. Então uma pessoa que está no grau 1, que tem mais dificuldades, porque ela tem uma deficiência mais severa, ela só anda ao passo. No meu grau, a gente já faz passo, trote e galope, né? E a figura que a gente faz é um pouco como a ginástica artística, sabe? Cada figura que a gente faz é julgado, nós temos 5 juízes em torno da pista, e aí cada figura que a gente faz é julgado, e no final quem tem mais pontos ganha. Rodolfo, me corrige agora se eu estiver errado, mas até 2015 você competia no hipismo normal, essa é a palavra correta de se usar? O hipismo clássico, e aí você contraiu a meningite bacteriana. Isso mesmo, a gente... na realidade é o hipismo... convencional, né, que eles falam, e o para, que tem essa diferença. Eu competia realmente até 2015 no hipismo convencional, no adestramento, e em 2015, infelizmente, eu tive essa meningite bacteriana, eu fui amputado das minhas 2 pernas e parte das minhas mãos, e aí, de cara, tinha as Olimpíadas do Rio, né, aí eu falei, não, a gente... Vamos lá, vamos fazer, e acabei classificando para a equipe no ano seguinte já, consegui fazer o sistema classificatório para estar na equipe,
conseguir ter os pontos, e aí começou, né? Aí você começa, não, fui para as Olimpíadas, fui para as Paralimpíadas, aí você quer o próximo passo foram os Jogos Mundiais, né? O Mundial de 2018, aí já tive prata lá em 2018, aí você fala, pô, quero ir para as próximas Paralimpíadas com chance de medalha. A gente foi para Tóquio, tive uma medalha em Tóquio, e agora as medalhas do Mundial, então está sendo um período bem feliz, assim, pra gente. Rodolfo, algumas dúvidas me surgiram quando eu fiquei sabendo da sua história. Primeiro, é um esporte que não depende só de você, né? Você tem não só um outro elemento, mas um animal, que eu acho que o nível de confiança que você tem que ter com o bicho é absurdo. E você praticava ainda esse esporte em alto nível, nível profissional, antes de 2015. Como é que foi essa adaptação para você? Você já se recuperou da meningite, já colocou para frente essa sua ideia de seguir competindo em alto nível? E também acho que a maior dúvida é como é que você conseguiu adaptar ao paraipismo, né? Porque é um esporte onde o esporte é repetição de movimento, né? Então você estava acostumado com alguns movimentos e você teve que adaptar. Você teve algum professor, alguém que te ajudou nessa adaptação, ou você foi entrando em sintonia com o cavalo para chegar no nível que você tem hoje? A gente foi. É lógico que toda a minha vida inteira foi uma adaptação nova, né? Quando você passa por esse tipo de coisa, eu acho que você tem que se adaptar por inteiro, não só no esporte, mas na minha vida inteira eu sofri uma grande adaptação. Mas eu tive muita sorte que sempre treinei com a minha mãe, a Rosângela Riscala, e ela estava comigo nesse período que foi um pouco difícil. E a gente, como teve essa loucura de falar, não, a gente já vai para o Rio, eu não tive muito tempo de pensar. Então eu tive sorte de ter um cavalo emprestado de uma amiga minha aqui da França, e esse cavalo me deu confiança de novo, né, de falar, ok, a gente tem que se adaptar. Eu tive que achar rédeas diferentes, porque eu não tinha como segurar as rédeas como antes, então você tem que adaptar todo o material que você vai usar, mas como qualquer esporte paralímpico, a maioria você tem que adaptar o material, né? E principalmente, como você falou, o cavalo. O cavalo, ele tem que jogar esse jogo com a gente. Então é uma cumplicidade mesmo, né? O cavalo que eu fui para o Rio não é o cavalo que eu estou usando hoje em dia, do Henrique. O cavalo que eu fui para o Rio se chamava Varenne, e ele foi um cavalo que me colocou de novo em sela, né? E ele aceitou, e para mim era o começo, eu estava ainda se fica um pouco inseguro, mas logo que eu comecei a me achar no esporte, realmente montar cavalo de novo, eu vi que era possível, que as minhas ajudas estavam lá, tinha que adaptar, é lógico, os estribos. Hoje em dia eu uso estribos que são magnéticos, então você me olha em cima do cavalo, você não vê, né? Não dá para ver se eu tenho as pernas amputadas logo embaixo do joelho, mas tudo isso a gente foi adaptando ao longo do tempo, e as rédeas também. E aí logo depois dos Jogos do Rio, eu consegui esse cavalo, o do Henrique emprestado, a Amazona Olímpica alemã, que me cedeu o cavalo, estava a pé. E ela falou, não, eu tenho um cavalo em casa, acho que vai te servir. E foi uma história super feliz. Nesses últimos 5 anos, o Dom Henrico realmente virou o meu companheiro mesmo, de estar junto. Vocês sempre falam, né, dos esportes, é igual você pegar uma dupla que joga vôlei de praia, você não vai colocar uma dupla nova 2 semanas antes de ir para os jogos. Com certeza essa dupla, para ela ter um resultado, ela vai ter que estar jogando junto muito tempo, né? Então, para a gente funciona a mesma coisa. Quanto mais tempo de intimidade tiver com esse cavalo e mais a gente se der bem, mais resultado a gente vai ter. Com certeza. Você falou de sorte aí nesse seu período de adaptação, mas eu acho que
na minha opinião, talvez a palavra coragem seja mais adequada, né? Porque, pô, eu, sendo sincero, eu tenho meio medo de montar cavalo, viu? Eu não tenho muita confiança nisso aí, não. É complicado. Mas, Rodolfo, obrigado pela participação, parabéns pela sua história. Eu acho que esse tipo de história é o que motiva muita gente a talvez não só no esporte, mas em tudo que faz, a conseguir sempre se superar. E muita gente se apega e se pega nisso. Talvez a força que você teve, outras pessoas não têm, mas escutando aquilo que você fez, conseguem aí caminhar para frente. Parabéns pela sua história e muitas medalhas ainda na sua carreira. E volto sempre aqui no Viva Portas Abertas, cara. Obrigado. Obrigado por tudo aí. Eu só tenho que agradecer o convite, que se todo mundo puder dar uma força, e quem estiver em casa quiser fazer o esporte, eu acho que qualquer esporte é válido, e me ajudou muito nesse período, e eu tenho certeza que, independente de ter um problema físico ou não, o esporte é uma coisa que leva todo mundo para frente. É isso aí. Parabéns, até a próxima, Rodolfo. Obrigado. Valeu. E agora a gente volta a falar um pouquinho